Então, pessoal, a aula de hoje nós falaremos sobre reparo tecidual e cura de feridas. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o processo inflamatório, né, como esse processo inflamatório ele acontece, a diferença de inflamação aguda e crônica, os mediadores inflamatórios que auxiliam na inflamação. Falamos sobre inflamação, os tipos de inflamação crônica, né? Falamos sobre mediadores inflamatórios, enfim. Mas o processo inflamatório ele é apenas o primeiro passo para que o corpo ele faça um reparo tecidual, né? Existem os dois passos que acontecem até que esse reparo tecidual aconteça de fato, tá? Que é o processo de granulação e o reparo tecidual propriamente dito, tá? Então, vamos iniciar. Então, o reparo tecidual, pessoal, por favor, desliguem o microfone de vocês. Então, o reparo tecidual, ele é um processo que sobrepõe o processo inflamatório, ou seja, o processo inflamatório ele se inicia e depois o reparo tecidual é uma consequência da inflamação. Inclusive, a inflamação, ela é um processo importante que vai induzir, que vai permitir o processo de reparação tecidual, a formação da cicatriz e a formação do tecido. E a formação do tecido reparado, tá? Então, o reparo tecidual, ele se sobrepõe ao processo inflamatório, ele é uma resposta a uma injúria tecidual, ou seja, se o tecido ele foi destruído, o corpo ele precisa repor esse tecido que foi destruído, né? Para que o corpo ele mantenha a estrutura e a função daquele órgão que foi injuriado, que foi danificado. O processo de reparo tecidual ele pode ser do tipo de regeneração, né? No processo de regeneração, acontece quando o tecido danificado ele é substituído por um outro idêntico. Nesse caso da regeneração, não ocorre formação de cicatriz, não deixa marca, né? Mas não são todos os tecidos que formam regeneração, né? Alguns tecidos apenas fazem regeneração. A maioria dos tecidos fazem cicatrização. Então, a regeneração é o processo no qual as células que foram danificadas, elas são substituídas pelo mesmo tecido. Às vezes não deixam traço nenhum, né? E ele pode assumir um formato substitutivo, né? Formando uma cicatriz. Então, quando o tecido danificado ele é substituído por um tecido conjuntivo, isso vai ser chamado de cicatrização e, como decorrência, ele vai gerar marca, ele vai gerar uma cicatriz. Então, tanto a regeneração quanto a cicatrização, eles são determinados por mecanismos parecidos, né? Que envolvem migração de células de defesa, proliferação e diferenciação de algumas células e também a interação com a matriz extracelular, que é uma substância fora da célula, que são substâncias fora da célula que são ricas em proteínas. Para que a gente entenda o processo de regeneração ou cicatrização, a gente precisa entender como é que os tecidos eles são organizados. Então, todo órgão, todo tecido, ele é formado por dois grupos de células, o parênquima e o estroma. As células parenquimais ou parenquimatosas, elas são as células exclusivas daquele tecido, as células principais daquele tecido. E o estroma são as células auxiliares, que estão ali para ajudar aquelas células parenquimatosas a funcionarem. Por exemplo, no fígado, né, as principais células do fígado são os hepatócitos, mas não existe só hepatócito no fígado, existem fibroblastos, existem macrófagos, existem células do sangue, mas todas essas outras células que não são hepatócitos, elas são células adjacentes, são células auxiliares, que fazem parte do estroma do fígado, e o hepatócito faz parte do parênquima hepático.
Então, o parênquima, do grego para, algo derramado dentro de, é um tecido que contém as células do próprio órgão, funcionais, ou de uma parte do corpo, como, por exemplo, a gente falou dos hepatócitos encontrados no fígado e as células dos túbulos renais encontrados nos rins. Já as células estromais, elas são tecidos que estão ali, células que estão ali próximas a esse órgão, que tem a função de auxiliar, de conectar, de sustentar, de nutrir essa célula parenquimatosa. Professor, você poderia repetir sobre parênquima, por favor? Tá. Eu só queria pedir também, pessoal, para vocês não chegarem atrasados, porque eu não sei o que está acontecendo com o programa, que eu estou tendo que aceitar um aluno por vez, toda vez que ele entra atrasado. Tá? Então, por favor, vamos evitar esse transtorno, porque toda hora eu estou tendo que estar saindo do slide e vindo aqui para aceitar a entrada de vocês. Então, vamos Professor, lá. isso está acontecendo porque houve um atraso em relação ao acesso dos alunos. Eles estavam tentando e o próprio ambiente dizia que não podia se conectar. A isso houve um atraso em relação... Tá certo. Então, continuando, vamos falar, para que a gente entenda o processo de regeneração, a gente precisa entender como é que os órgãos eles são constituídos. Os órgãos eles têm dois tipos majoritários de células, né? As células parenquimatosas, que compõem o parênquima, e as células estromais, que compõem o estroma. Mas o que são cada uma desses grupos de células? O parênquima é constituído pelas células que são as células principais do órgão, né? As células funcionais daquele órgão. Por exemplo, o tecido cardíaco. Quem são o parênquima do tecido cardíaco? São as células musculares do coração, tá? Na pele, nós temos as células epiteliais, e não existem só células epiteliais na pele, existem outras células que não são exclusivas da pele, tá? Então, essas células funcionais do órgão são chamadas de células parenquimatosas, como, por exemplo, os hepatócitos no fígado, as células dos túbulos renais nos rins, os neurônios no cérebro, né? E por aí vai. Os osteoblastos e osteoclastos no tecido ósseo. Já o estroma são todas as outras células que estão ali no tecido, mas não são a parte principal, não são a parte funcional. São células acessórias que estão ali para nutrir, para auxiliar, para sustentar, né? Para dar auxílio às células principais. Então, todas as outras células são chamadas de estromais. Então, são células do tecido conjuntivo, células dos vasos sanguíneos, as proteínas da matriz extracelular e até as fibras nervosas que estão ali. Então, no processo de regeneração, ocorre quando o tecido que foi danificado ele vai ser substituído pelas células parenquimatosas adjacentes, tá? E geralmente não deixa marca, não deixa cicatriz. Já o processo de cicatrização ocorre a ativação do tecido estromal, das células do tecido conjuntivo, do estroma, e eles vão substituir aquele tecido lesionado. Então, o tecido ele vai ter a capacidade de regenerar ou cicatrizar dependendo do tipo de células que compõem o parênquima desse tecido. As células, elas são divididas em três tipos, de acordo com a sua capacidade de se regenerar ou se multiplicar. Existem células que são chamadas de lábeis, as células que são chamadas de estáveis e células que são chamadas de permanentes. Células lábeis são aquelas que estão a todo tempo se multiplicando, nunca param de se multiplicar. E por conta disso, elas têm uma capacidade de regeneração muito alta, tá? Exemplo, nós temos aí as células da medula óssea. A medula óssea está todo tempo se multiplicando
para produzir neutrófilos, né, hemácias, plaquetas. E quando o indivíduo faz uma doação da medula óssea dele, 2 a 3 meses depois, a medula óssea que foi retirada foi praticamente toda regenerada. Então, o indivíduo ele tem a reposição normal, através da regeneração, daquele tecido que foi destruído, que foi lesionado. Então, quando se fala em células lábeis, nós temos aí as células da pele, né? A pele, a gente sabe que a pele da gente, ela descama periodicamente, e ela está sendo sempre renovada através da multiplicação das células basais da epiderme, né? As células germinativas, elas se multiplicam e vão amadurecendo e vão subindo nas camadas. A cavidade oral, né? A mucosa da cavidade oral, ela é repleta por uma tecido epitelial que se multiplica, porque a boca da gente descama. A camada o canal vaginal também, a mucosa do canal vaginal, né, a da cérvix uterina, os epitélios do trato gastrointestinal. Então, todas as mucosas do nosso organismo, elas se descamam. E por conta desse processo de descamação, elas precisam ser repostas diariamente, continuamente. E por conta disso, as mucosas elas têm uma alta capacidade de regeneração. Se você sofreu um ferimento, por exemplo, na cavidade interna da boca, ela não vai deixar marca, ela não vai deixar cicatriz, porque o tecido ele regenera. Quando você queima, por exemplo, a boca com café quente, esse tecido que foi danificado, ele vai ser regenerado e não cicatrizado. Já as células estáveis são células que elas param de se dividir, mas se for estimuladas, elas voltam a se multiplicar novamente. Tá? Então, são células que formam um determinado órgão e elas param de se multiplicar, mas se elas forem estimuladas, elas voltam a se multiplicar novamente, tá? Ou seja, elas não se multiplicam direto, mas elas podem voltar a se multiplicar, tá? Então, esse tecido que é formado por células estáveis, eles têm uma certa capacidade de regeneração. Exemplo, as células do fígado, né? Os hepatócitos, eles têm capacidade de regeneração moderada. Os hepatócitos, eles, quando o fígado está maduro, né, quando o indivíduo nasceu, esses hepatócitos, eles param de se multiplicar. Mas se o fígado sofrer uma laceração, um corte, ou até uma retirada cirúrgica, ele pode vir a se regenerar. Inclusive, tem pessoas que fazem transplante de órgão, de fígado, né, de uma pessoa viva. Tira 1/3 do fígado dela, 2/3, fica apenas um pedaço do indivíduo vivo e doa para o indivíduo que tem necessidade de receber esse órgão. O que acontece é aquele indivíduo que ficou com apenas um pedaço do seu fígado, esse fígado ele vai voltar ao estado normal, ele vai crescer e vai regenerar aquele tecido que foi removido. Professor, mas por que não faz isso com o pessoal que tem cirrose? Porque o fígado cirrótico, ele está muito danificado. E aí ele perde a capacidade de regeneração, tá? Estou falando de tecidos sadios, de um fígado saudável. Se ele for removido cirurgicamente, a metade dele, ele vai se regenerar com o tempo. Então, exemplo de células que são estáveis, nós temos aí o parênquima do fígado e do rim. Células do músculo, né? Células lisas do intestino e células endoteliais dos vasos sanguíneos. E o terceiro grupo de células são aquelas chamadas de células permanentes. São células que, uma vez destruídas, elas não voltam mais a se multiplicar, tá? São chamadas de permanentes ou fixas. Elas, uma vez amadurecidas, elas não se multiplicam mais. Exemplo, nós temos aí os neurônios, né? O indivíduo que sofre uma lesão neuronal, aquela parte do cérebro que foi destruída não vai ser recomposta nunca mais. O músculo esquelético, indivíduos que sofrem lacerações no músculo, esse músculo ele não vai ser reposto. Ele vai ser cicatrizado. Aquele músculo que foi destruído vai ser substituído por um tecido conjuntivo.
gerando uma cicatriz. E gera uma perda da funcionalidade do músculo. Aquele músculo não vai ter a mesma função que tinha antes. A mesma força. Né? E também as células cardíacas. Né? O músculo cardíaco, quando ele sofre um dano, ele também não consegue ser regenerado. Então, esses tecidos que são formados por células estáveis, né, eles têm a capacidade de regeneração. Agora, indivíduos órgãos que são formados por tecidos, por células permanentes, eles não têm capacidade de regeneração, eles vão ser cicatrizados sempre, tá? E órgãos que são formados, que o seu parênquima são formados por células lábeis, sempre vão fazer regeneração. O processo de cicatrização, no que consiste? Quando o indivíduo ele sofre uma injúria grave ou uma injúria persistente, isso leva a uma situação na qual o reparo não pode ser realizado apenas com a regeneração. Sob tais condições, o reparo ocorre pela substituição de um tecido, né, normal, funcional, por um tecido conjuntivo, gerando uma cicatriz. Esse processo ele envolve a geração de tecido de granulação, né, que é um tecido intermediário, de cicatriz ainda imatura, e depois a formação do tecido cicatricial normal. O tecido de granulação é aquela cicatriz jovem, aquela cicatriz avermelhada ainda, que não está totalmente completa. É uma cicatriz bem frágil, que pode se romper novamente. Então, o tecido de granulação é um tecido conjuntivo avermelhado, como eu falei, úmido e brilhante. Por que ele é chamado de tecido de granulação? Porque ele é todo cheio de pontinhos avermelhados, decorrente da presença de vasos sanguíneos recém-formados. Esse tecido conjuntivo, o tecido de granulação, ele também é rico em fibroblastos, que vão se multiplicar e vão produzir proteínas que vão preencher esse tecido, né, as proteínas da matriz extracelular. Então, o tecido de granulação, ele envolve a angiogênese, fibrogênese e também a produção da matriz extracelular. Então, reparem bem, o tecido de granulação, que é um tecido inicial da cicatrização, para que ele seja formado, ele precisa, né, de 3 fenômenos que aconteçam. A angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, a fibrogênese, que é a multiplicação dos fibroblastos, e esses fibroblastos, eles vão também produzir a matriz extracelular, que são proteínas que vão formar ali o arcabouço, né, do ferimento. Então, esse tecido de granulação, ele é um tecido meio que esponjoso, porque ele vai ser preenchido pelas células do tecido conjuntivo e também por proteína do tecido conjuntivo, tá? Ele é como se fosse uma armação de concreto que vai receber ali o cimento para que ele seja fortalecido, tá? É uma comparação um pouco grosseira. A angiogênese, que é um processo que é importante para a formação do tecido de granulação. A angiogênese envolve a formação e o brotamento de novos vasos sanguíneos, a partir de vasos pré-existentes. Então, aqueles vasos sanguíneos que estão ali próximo ao tecido que sofreu injúria, eles recebem estímulos dos macrófagos teciduais, né, os fatores de crescimento, e o endotélio vascular começa a se multiplicar, as células endoteliais, e esses endotélios eles começam a migrar, formando novos vasos sanguíneos. Então, esses capilares em brotamento, eles tendem a se projetar para a superfície da ferida, como minúsculos grânulos avermelhados, conferindo o nome do tecido de granulação. Então, a gente já falou por que esse tecido ele tem esse nome. Tecido de granulação é um tecido que antecede a cicatriz madura, é um tecido avermelhado, cheio de pontinhos avermelhados, né, grânulos avermelhados, decorrente do processo de angiogênese, decorrente da formação de vasos sanguíneos. E depois que esse endotélio ele se multiplica, os vasos sanguíneos vão
recebendo novas camadas, né? Se transformando em arteríolas, em vênulas e em vasos sanguíneos mais calibrosos. O segundo processo que é importante para a formação do tecido de granulação é a fibrogênese. Então, a fibrogênese é o processo de multiplicação dos fibroblastos ali próximo ao tecido cicatricial, né? Então, essa multiplicação de fibroblastos é chamada de fibrogênese. Como que isso acontece? Os fibroblastos ativados, eles secretam também uma outra, outro componente importante, que é a matriz extracelular. A matriz extracelular, ela é formada por um grupo de proteínas, né? Dentre eles a fibronectina, né? Fibronectina é uma proteína que tem a função de conectar células. Ele funciona como uma espécie de cola, tá? O ácido hialurônico também é um outro componente importante. Ele também é uma proteína, uma substância que está ali no tecido conjuntivo e ele melhora a hidratação do tecido. Os proteoglicanos e colágeno também são proteínas que têm a finalidade ali de dar uma certa rigidez, uma certa resistência do tecido, tá? Esses fibroblastos, eles secretam, como a gente já falou, né? Agora vamos falar de cada um. A fibronectina e o ácido hialurônico são os primeiros a serem depositados na ferida em cicatrização. E os proteoglicanos aparecem mais tarde. Mas qual a função de cada um? Os proteoglicanos, eles são hidrofílicos, ou seja, eles absorvem água. E o acúmulo de proteoglicano contribui para a aparência mais inchada da ferida. Já o colágeno, ele contribui para a formação do tecido mais maduro, vamos dizer assim. Essa proteína colágeno é a proteína que dá sustentação, dá rigidez, dá força ao tecido. Então, à medida que o colágeno vai sendo sintetizado, essa cicatriz vai ficando cada vez mais forte. Então, a formação da cicatriz constrói no tecido de granulação um arcabouço de novos vasos sanguíneos e uma matriz extracelular frouxa. Então, esse processo, né, como eu falei, o tecido de granulação ele é como se fosse um tecido esponjoso, um esqueleto, né, que vai ser preenchido pelo colágeno e pelas células do tecido cicatricial, né, para dar esse formato final. Então, esse processo de formação do tecido de granulação ocorre em duas fases. Primeiro, os fibroblastos eles vão migrar para a periferia do tecido lesionado e depois eles vão começar a sintetizar os componentes da matriz extracelular, né? Proteoglicano, colágeno, fibronectina e outras substâncias. À medida que a cicatrização vai evoluindo, vai progredindo, os fibroblastos vão ficando cada vez mais numerosos, os vasos sanguíneos vão reduzindo de tamanho, né, e a quantidade de colágeno vai aumentando. Então, à medida que a cicatriz ela vai amadurecendo, ela vai perdendo esse tom avermelhado do tecido de granulação e vai adquirindo uma cor mais esbranquiçada, tá? Mais pálida, devido à redução do número de vasos sanguíneos. Então, como eu falei, a síntese do colágeno ela é importante para o desenvolvimento da cicatriz e também da resistência. Quanto mais rica em colágeno a cicatriz for, mais resistente ela vai ser. Por último, no processo de cicatrização, aquele arcabouço formado pelo tecido de granulação, ele vai evoluindo, né, para uma cicatriz que vai sendo preenchido por fibroblastos e grande quantidade de proteínas colágenas que vão dar a esse tecido cicatricial esse componente básico. Então, à medida que a cicatriz amadurece,
ocorre uma degeneração dos vasos sanguíneos que foram formados lá na angiogênese, no tecido de granulação, e esse tecido que antes era altamente vascularizado, o tecido de granulação, ele se transforma num tecido mais pálido, né, mais avascular, que é a cicatriz madura. Esse processo de cicatrização ele é regulado por substâncias químicas, principalmente fatores de crescimento. São substâncias que são liberadas pelo macrófago e pelo fibroblasto, que induzem a multiplicação, a mitose, a proliferação de outras células. Então, esses fatores de crescimento, eles medeiam o processo de cicatrização, além de orquestrar as interações entre a matriz extracelular e as células. Existem também mediadores químicos de fator de crescimento, né, que são liberados. Eles são substâncias produzidas e liberadas de maneira ordenada, né, não é aleatória, eles são produzidos de acordo com a evolução da cicatrização. E eles são produzidos a partir de várias células, né, como endotélio, plaquetas, macrófagos, e a gente vai falar de cada um deles. Então, esses mediadores químicos, eles incluem interleucinas, interferon, fator de necrose tumoral, substâncias derivadas do ácido araquidônico, como a gente já falou nas aulas passadas, como prostaglandinas e leucotrienos, e todos eles participam da resposta inflamatória, que é a primeira etapa. Lembrando, ó, primeiro, para que ocorra a regeneração tecidual? Primeiro, toda vez que o tecido ele sofre uma injúria, né, que ele é destruído, que ele foi infeccionado, enfim, aquele tecido que era normal, ele sofreu um processo de destruição, e aí, para que ele seja reconstruído, o corpo passa por 3 etapas. Primeiro, a inflamação, que é importantíssima, porque através da inflamação, ele vai preparar esse tecido que foi destruído para o processo de reparo tecidual. Então, é durante a inflamação que os micro-organismos que invadiram o tecido são destruídos e neutralizados, e ocorre migração das células de defesa para ali. Quando tudo estiver pronto, quando não tiver mais o tecido estiver limpo, começa a formar-se o tecido de granulação, que é um tecido de reparo tecidual inicial, né? Um tecido avermelhado, que é esponjoso, que ele vai sendo substituído, vai sendo preenchido ou por células parenquimatosas ou por células do tecido conjuntivo. Se forem por células parenquimatosas, ele vai ser regenerado. Tá? Aquele tecido destruído vai ser regenerado. Se esse tecido granuloso, de granulação, ele for substituído por tecido conjuntivo, ele vai ser cicatrizado. Então, fator de crescimento, como eu já falei, eles são moléculas semelhantes a hormônios. Eles vão interagir ali com receptores de células próximas e vão controlar os processos envolvidos no reparo tecidual e corpo de ferido. Eles atuam sobre células próximas, né, àquela célula que produziu esse fator de crescimento. E eles são nomeados de acordo com o tecido de origem. Por exemplo, tem um fator de crescimento derivado de plaquetas, chamado de PDGF. Esse fator de crescimento, como o próprio nome diz, ele é produzido pelas plaquetas. Tem também o fator de crescimento de fibroblastos. Então, quem produz ele são os fibroblastos. Ou os fatores de crescimento, eles podem receber, alguns recebem um nome, o seu nome está associado às células que eles vão agir. Como, por exemplo, fator de crescimento epitelial. Então, é um fator de crescimento que vai agir no epitélio celular. Esses fatores de crescimento, eles auxiliam na regulação do processo inflamatório. Eles servem também como quimioatrativos para neutrófilos. Então, os neutrófilos eles conseguem chegar ao local da inflamação através do acompanhamento do gradiente
de concentração dessas substâncias. Então, eles vão atrair tanto neutrófilo quanto monócito, fibroblastos e também células epiteliais. Esses fatores de crescimento, eles vão estimular a angiogênese, né, porque eles vão induzir o crescimento das células endoteliais, a multiplicação das células endoteliais, que é aquela camada interna do vaso sanguíneo, e também vão contribuir para a formação da MEC, né? Não é Ministério da Educação e Cultura, é matriz extracelular. A matriz extracelular, ela é produzida pelo fibroblasto. Então, existem fatores de crescimento que vão atuar no fibroblasto. Esse fibroblasto vai se multiplicar e esses muitos fibroblastos, decorrente dessa fibrogênese, eles vão sintetizar as proteínas da matriz extracelular. Então, os fatores de crescimento, eles controlam a proliferação, que é a multiplicação celular, a diferenciação e o metabolismo das células durante a cicatrização de feridas. Então, lembrando que o tecido cicatricial, esse processo de cicatrização, ele demanda de um gasto energético muito grande. Ele demanda de queima de gordura e principalmente queima de glicose, tá? Isso explica, por exemplo, por que o diabético, ele tem dificuldade de cicatrização. Por quê? O diabético, ele tem dificuldade de cicatrização porque ele tem dificuldade de perfusão sanguínea. O tecido, geralmente o tecido que é lesionado, ele tem baixa vascularização, o sangue não consegue chegar lá com facilidade, porque o sangue do diabético, dependendo da glicemia do paciente, ele é mais viscoso devido ao alto gradiente de glicose. Outro fator é que o diabético, né, como ele tem uma deficiência de insulina, essa glicose não consegue adentrar as células e assim metabolizar para produzir energia. Em decorrência disso, as células do tecido lesionado diabético, ela tem dificuldade de produzir energia para cicatrizar. Por isso que o diabético, principalmente o diabético que tem uma glicemia descompensada, tem dificuldade de cicatrização. Então, a matriz extracelular, né, que é o conjunto de substâncias que estão ao redor das células. A compreensão da regeneração do tecido e do reparo tecidual tem se expandido ao longo das últimas décadas, de modo a englobar principalmente o ambiente extracelular. Então, nas últimas décadas, a cosmetologia, né, a pesquisa cosmética, vem investindo maciçamente de como entender o processo de cicatrização para evitar essa cicatrização desregulada e evitar manchas na pele, reduzir os sinais de velhice, né? Por exemplo, nós temos aí algumas substâncias como Cicatricure, que vem evoluindo bastante, são medicamentos muito caros, que auxiliam na formação do processo cicatricial, aumentando a rigidez do tecido, aumentando a elasticidade do tecido, reduzindo as linhas de expressão. Então, tudo isso vem, esses conhecimentos vêm a partir do entendimento de como que o processo de cicatrização e do reparo tecidual acontece. Então, a matriz extracelular, ela é secretada no local do tecido que vai ser regenerado ou que vai ser reparado. E ela forma ali uma trama, uma rede de proteínas e espaços entre elas que vão, né, dar origem ali a um arcabouço, um tecido esponjoso que vai ser preenchido por células. Existem 3 componentes básicos da matriz extracelular. As proteínas estruturais, que são as proteínas de resistência, né, e de flexibilidade, como colágeno e elastina. Elas formam fibras e vão dar sustentação do tecido. E também os componentes que são géis hidrofílicos, são substâncias gelatinosas que absorvem água e dão uma hidratação para o tecido. Nós temos aí os proteoglicanos e o ácido hialurônico, né? Por exemplo, o tratamento com ácido hialurônico na pele, isso facilita, né, melhora a aparência da pele, porque esse ácido hialurônico, ele absorve muita água e ele funciona como uma espécie, um componente de hidratação. Então,
Essas substâncias, esses géis hidrofílicos, eles permitem uma melhor resiliência e uma melhor lubrificação da pele, dos tecidos. E também nós temos as proteínas adesivas, como fibronectina e laminina, né? São proteínas que funcionam como uma espécie de cola, que vão aderir à matriz extracelular, à célula ou célula com célula. Então, a matriz extracelular é encontrada em duas formas básicas. Na membrana basal, onde ela se conecta ali às células epiteliais, e também as células endoteliais, circundam as células musculares lisas também. E a matriz intersticial, que está presente no espaço entre células do tecido conjuntivo e entre o epitélio e as células de sustentação dos vasos sanguíneos. E para que serve essa matriz extracelular? Qual a função dela? Ela proporciona uma tumefação dos tecidos moles, né? Um aumento, uma expansão dos tecidos moles e melhora a rigidez do tecido ósseo. Por exemplo, o tecido ósseo ele é formado por um componente orgânico, né, as proteínas orgânicas, e um componente inorgânico, que são os sais minerais. Os sais minerais dão resistência e o componente orgânico, as proteínas, dão flexibilidade. Então, o componente orgânico ele é composto pela matriz extracelular, composto principalmente por colágenos, né, e outras proteínas que dão ali uma melhor flexibilidade do osso. E ele também fornece substrato para a adesão celular. Tá? Ele melhora, né, a ligação da célula. A célula consegue se ligar a alguma coisa para que ela não se solte facilmente. Então, ela funciona como uma espécie de arcabouço, de esqueleto, para que os órgãos, para que as células dos órgãos não se soltem, né, fiquem aderidas, fiquem organizadas, gerando ali uma sustentação do tecido. A matriz extracelular também, ela está envolvida na regulação do crescimento, movimento e diferenciação das células que o circundam. Por exemplo, lá na medula óssea, né, um tecido vermelho que dá origem às células do sangue, existe matriz extracelular, existem proteínas que dão sustentação à matriz, à medula óssea. As células mais imaturas, elas não vão para o sangue porque elas têm receptores que se ligam a essas proteínas da matriz. Então, as células imaturas, elas se ligam à matriz extracelular. E à medida que elas vão amadurecendo, elas perdem esses receptores, que funcionam como uma espécie de âncora, e elas vão para a corrente sanguínea quando estão maduras. A matriz extracelular também provê o armazenamento e a apresentação de moléculas reguladoras que controlam o processo de reparo. A matriz também proporciona sustentação, né? É ela que vai fazer o arcabouço para que esse tecido seja, então, substituído. Embora as células de muitos tecidos sejam capazes de se regenerar, né? Mas é importante que esse tecido ele seja guiado pela formação da matriz extracelular para que as células se depositem nos locais adequados. A gente vai ver, por exemplo, que existem alguns processos de cicatrização que são anormais, como, por exemplo, a formação de queloides. Os queloides nada mais são do que uma alteração na formação do colágeno, tá? E ela também proporciona a integridade da membrana basal subjacente em particular, e é crítica para a reparação do tecido. Quando essa membrana basal é rompida, as células elas vão se proliferar de uma maneira descontrolada. Então, ela vai funcionar, a matriz extracelular, ela funciona como uma espécie de guia para que as células, né, tenham um limite de expansão, para que elas não passem dali, tá? Então, esse tecido da matriz extracelular, que é formado no tecido de granulação, ele é extremamente importante para
a formação da cicatriz final, né? E gerar um processo de cura. Essa transição, ela envolve a mudança do componente da matriz extracelular. Inicialmente, nós temos um tipo de componente, e no final, essa matriz extracelular vai ser basicamente colágeno. Nessa transição de componentes, né, algumas proteínas são degradadas da matriz extracelular e são substituídas por outras proteínas mais resistentes. Então, as proteínas que formam a matriz extracelular inicialmente no tecido de granulação, elas vão ser destruídas e vão sendo substituídas por proteínas mais fortes, como o colágeno. E como é que essas proteínas são destruídas? Através de enzimas, chamadas de proteases. Então, proteases são proteínas que têm a função enzimática e a função delas é degradar outras proteínas. Então, essas proteases, elas funcionam como uma espécie de tesoura que vão cortando o excesso de proteínas ali para dar espaço à substituição de outras proteínas da matriz extracelular. Elas são secretadas por várias células, como, por exemplo, os fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, células da sinóvia, né, que é ali das articulações, e também das células epiteliais. Algumas proteases, nós temos, por exemplo, a colagenase, né, é uma proteína que degrada colágeno. Elas são altamente específicas, então a colagenase, ela só quebra colágeno, né? Inclusive, elas são muito utilizadas em pomadas para retirar o excesso de colágeno de cicatriz. Tem as colagenases e também que degradam as fibrinas da coagulação do sangue. É um tecido esbranquiçado que forma em algumas cicatrizes que são removidas por essa enzima. Então, proteases são enzimas que têm ação, né, quebrando proteínas e alterando ali a integridade da matriz extracelular. Então, por exemplo, para uma célula penetrar no interior daquele arcabouço de proteínas, para ela poder passar por esse labirinto de proteínas, de fibras, ela precisa, né, abrir caminho quebrando as proteínas da matriz extracelular. Né? Fazendo aí uma alusão, né, é como se essas proteases fossem uma faca, um facão ali que a pessoa que anda no mato utiliza para poder desbravar a mata, né? Vamos supor ali que os galhos das árvores são as proteínas da matriz extracelular, e quando o indivíduo precisa entrar na mata densa, ele precisa ter ali um material cortante para poder retirar o excesso desses galhos para poder penetrar na matriz extracelular. Então, basicamente, isso é que a célula faz para poder penetrar no interior do tecido de granulação. Ela vai liberando proteases, essas proteínas vão sendo degradadas e essa célula vai adentrando mais profundamente. Então, devido ao seu potencial de produzir destruição no tecido, essas proteases, elas precisam ser produzidas e ter controle, né? Se ela continuar tendo ação, né, ela vai gerar uma destruição muito grande. Então, ela precisa ser produzida, promover a sua ação e ser neutralizada. Que, por exemplo, se uma célula libera colagenase e essa colagenase ela não é degradada, ela vai começar a degradar muito colágeno demais. Tá? Então, essas proteínas, elas são produzidas de uma forma inativa. Quem é que está entrando? Tá? E elas só são ativadas por mediadores químicos no local da injúria, e elas são rapidamente inativadas por inibidores teciduais. Então, aquele tecido que está sendo reparado, ele libera inativadores de protease. E as pesquisas mais recentes têm focado principalmente nesse processo de regulação das proteases. Tá? Algumas doenças,
elas acontecem decorrente dessa desregulação, desse descontrole das proteases, gerando, por exemplo, a ruptura da matriz da cartilagem, que é comum na artrite reumatoide, também na neuroinflamação e na esclerose múltipla. Então, essas doenças, elas são decorrentes desse descontrole das proteases. Então, uma vez aquele tecido danificado, ele sofreu processo inflamatório, ele sofreu formação do tecido de granulação, e aí ele vai sofrer ou uma reparação, uma regeneração, uma reparação por regeneração, ou uma reparação por cicatrização. E o que vai definir se vai ser reparo por cicatrização ou reparo por regeneração vão ser justamente as células do parênquima desse tecido que foi lesionado. Tá? Então, se essas células do parênquima forem células que se multiplicam, forem células lábeis, então há uma chance muito grande desse tecido sofrer uma regeneração, ou seja, aquele tecido de granulação, ele vai ser preenchido por células do próprio órgão, né? Células semelhantes daquele tecido que foi destruído. Agora, se o tecido que sofreu uma injúria tecidual, o parênquima dele for composto, por exemplo, por células permanentes, como o músculo esquelético, por exemplo, se você levar um corte no músculo esquelético, ele não vai regenerar, ele vai cicatrizar. Então, aquele reparo tecidual, ele vai sofrer uma cicatrização, porque aquele tecido de granulação, ele vai ser preenchido pelas células do tecido conjuntivo e não pelo tecido parênquimal. Então, o objetivo do processo de reparo tecidual é preencher aquele espaço, né, que foi gerado pela destruição tecidual, para que esse órgão que foi lesionado, ele recobre a sua função o mais próximo de 100% possível. Então, quando o processo de regeneração ele não pode ocorrer, o reparo tecidual vai acontecer por cicatrização, onde o tecido conjuntivo ele vai preencher o tecido de granulação, gerando uma cicatriz. Então, embora esse processo, né, aconteça, a cicatrização, gerando ali a substituição tecidual, esse tecido conjuntivo ele não vai exercer a mesma função que o tecido original. Por exemplo, quando você sofre uma laceração no braço, ali vai ocorrer uma cicatrização. Mas aquela cicatriz, ela, por exemplo, ela não nasce pelo, ela não tem glândulas sudoríparas, ou seja, ela não vai liberar suor, né? E ela não vai proteger, né? Ela não vai ter a mesma viscosidade, a mesma elasticidade que a pele normal. Então, a maioria dos tecidos, ela tem uma capacidade regenerativa limitada, né? A maioria das feridas, elas são reparadas por cicatrização, né? Por exemplo, mas as mucosas, por exemplo, na sua maioria das vezes, elas promovem regeneração. Existe também uma condição chamada de cura por primeira intenção ou por segunda intenção. Que significa primeira intenção ou segunda intenção? Por exemplo, quando o indivíduo sofreu um dano tecidual grande, esse processo de cicatrização pode acontecer de maneira contínua e concluir-se, tá? Mas existem algumas condições, né, em que o ferimento foi tão grave que ele precise passar por um processo cirúrgico nesse tecido cicatricial para que o reparo tecidual consiga se concluir.
Por exemplo, tecidos que têm formação de pele morta, que sofrem infecções, às vezes eles precisam passar por uma cirurgia para limpar o tecido, sofrer uma sutura, né, para que as bordas da ferida elas fiquem mais próximas e aí a quantidade de tecido de reparo seja menor, né, e aí facilite a cicatrização. Então, essa intervenção é chamada de cura por segunda intenção. Então, dependendo da extensão da perda tecidual, o fechamento e a cura de uma ferida ocorre por primeira intenção ou por segunda intenção. Então, o processo de cicatrização ou reparo por primeira intenção é quando há uma laceração em que não ocorre perda tecidual, apenas o tecido ele foi partido ao meio. Ele não perdeu fragmento de tecido. Então, nesse processo, como as bordas estão bem próximas, né, por exemplo, um corte de faca, né? Um corte de faca, um corte bem reto, não ocorreu perda tecidual significativa, e esse corte ele vai, naturalmente, às vezes ele até gruda sozinho e ele começa a cicatrizar. Mas quando, por exemplo, ocorreu uma laceração, né, uma retirada de boa parte do tecido, por exemplo, uma mordida de um animal de grande porte que removeu parte do tecido, e aí aquele tecido tem uma grande área, aí é necessário fazer ali uma sutura, um enxerto, para que essa cicatrização se conclua. Então, uma incisão cirúrgica, sutura, é um exemplo de cura por primeira intenção. Então, aquela sutura ali, ela vai apenas reaproximar as bordas, né, para que a cicatrização aconteça da forma mais rápida possível. Agora, feridas maiores, como queimaduras, que tem uma perda maior de tecido, elas contaminam e elas curam por segunda intenção. A cura por segunda intenção é mais lenta, né? Aquela ferida que sofreu sutura, ela cicatriza muito rápido, né? Porque a quantidade de tecido necessário para preencher aquilo ali é muito pequeno, né? Porque as bordas estão próximas da ferida. Agora, uma ferida aberta, né? Ou uma ferida por queimadura, demora mais tempo porque a quantidade de tecido a ser produzido é muito grande. E, consequentemente, eles vão acontecer por segunda intenção. Então, para que uma ferida possa ser curada por primeira intenção, ela pode se tornar infectada e curar por segunda intenção. Então, acontece em algumas condições que o indivíduo sofreu um corte, ele sofreu uma sutura, mas aquela sutura infeccionou, o corte abriu, e aí, por conta dessa consequência, esse tecido ele vai ter que cicatrizar por segunda intenção. Continuando, né? Então, a cura, como a gente já falou, de feridas é dividida em 3 fases, né? O processo inflamatório, né? Que é a primeira parte do processo de reparo tecidual. A fase proliferativa, onde vão se proliferar ali os macrófagos, os fibroblastos, gerando a angiogênese, né? E também a fibrogênese e a produção de matriz extracelular, que vão culminar na formação do tecido de granulação. E a terceira fase, que é a fase de maturação ou remodelamento, que é o amadurecimento da cicatriz. A duração dessas fases ela é bastante variável, depende do indivíduo, da idade dele, do estado nutricional, se ele tem doença de base ou não, depende do órgão que foi acometido, depende de uma série de fatores, nós vamos inclusive falar na próxima aula, do que pode influenciar no processo de cicatrização, quais as condições que podem influenciar na cicatrização. Então, como a gente já falou, existem feridas que curam por segunda intenção, são feridas mais extensas, né,
que perdeu ali tecido, e o processo depende da extensão da injúria ou do ambiente, né? Se vai ser por primeira ou por segunda intenção, vai depender de como foi essa injúria, que tamanho, e também do local. Então, durante o processo de cicatrização, primeiro vai ocorrer a fase inflamatória, que dura ali de 3 a 5 dias, ocorrendo o processo de agregação plaquetária, formação do coágulo, né, a coagulação do sangue, ocorre vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular para que as células do sangue elas migrem para o tecido, né, as células de defesa. A segunda fase é a fase proliferativa, que dura mais ou menos de 3 a 14 dias, onde vai ocorrer a formação de um novo tecido epitelial, uma nova pele bem fina. Vai ocorrer a migração dos fibroblastos, vai ocorrer a formação do tecido de granulação, também vai ocorrer a formação da angiogênese e, em algumas condições, vai gerar uma contração de ferido. A gente vai falar isso mais na frente, o que significa essa contração de ferido. E a terceira fase é a fase de remodelamento ou amadurecimento da cicatriz. Dura aí de 7 dias até 1 ano ou até mais. Esse tempo vai ser mais aumentado quanto maior for a cicatriz. E também quanto mais o tempo passa, mais resistente vai ficar essa cicatriz. Esse processo de remodelamento é porque vai existir a produção de colágeno e também a degradação desse colágeno, tá? Então, nós temos aí... Ah, tá. E os tipos de cicatrização, eles podem ser por primeira intenção, por segunda intenção ou por terceira intenção, que alguns livros comentam, né? A primeira intenção é um reparo tecidual de cirurgias, de cortes bem limpos, que tem as bordas retas, que não foram infeccionados, tá? E que eles são unidos por uma sutura. Já na segunda intenção, são reparos teciduais em que não há condição de fazer uma sutura, porque ocorreu perda tecidual, a extensão é muito grande, e aí demora um pouquinho mais. Já a cicatrização por terceira intenção é quando ocorreu uma abertura de uma ferida que foi suturada. Ela deveria ser curada por primeira intenção, mas aconteceu ali um rompimento de pontos, uma infecção, que gerou uma reabertura desse tecido, e ele vai ser curado por terceira intenção. Aqui nós temos as 3 etapas, né? A primeira etapa é o processo inflamatório, logo após a destruição do tecido, o organismo aciona o sistema de coagulação para estancar o sangue, evitar a contaminação de bactérias, e a região vai ficar vermelha e quente devido ao processo inflamatório. Os vasos sanguíneos ficam mais permeáveis, e as células de defesa vão migrar para aquele local para combater os agentes invasores. Logo após o processo inflamatório, esse tecido ele vai sofrer uma proliferação, né? Ele vai ser preenchido por um tecido jovem, chamado de tecido de granulação, né? Que é um tecido avermelhado, uma cicatriz bem frágil, tá? Então, a segunda etapa dura de 2 a 3 semanas, mais ou menos. As células da pele começam a se regenerar pelas bordas e aí falando de um medicamento que auxilia na formação desse tecido de granulação, tá? Então, esse tecido de granulação, como a gente já falou, ele é um tecido de sustentação, esponjoso, que ele vai ser substituído, vai ser preenchido ou pelas células parênquimais, gerando uma regeneração, ou pelas células do tecido conjuntivo, gerando uma cicatrização. E a terceira etapa é a etapa de maturação ou de remodelamento, onde as células de defesa praticamente não existem mais naquele local que foi injuriado, e esse tecido ele vai se perdendo
a tonalidade avermelhada e ficando cada vez mais esbranquiçada, formando a cicatriz madura. Então, recapitulando o que a gente já falou de fase inflamatória, né? Na fase inflamatória, que é a primeira etapa do processo de reparo tecidual, a cura da ferida começa no momento em que a injúria tecidual, e é um período crítico, porque ela prepara o ambiente da ferida para a cura. Então, pessoal, é importante essa primeira fase. A inflamação do tecido é extremamente importante para que esse tecido volte a seu estado natural, tá? Então, às vezes, o uso de anti-inflamatório é bom por um lado, porque reduz os sinais inflamatórios, né? Reduz a dor, reduz a febre, reduz o inchaço, mas ele retarda o processo de cicatrização, tá? O uso crônico de anti-inflamatórios pode retardar o reparo tecidual. Então, na fase inflamatória, nós temos a hemostasia, que é o estancamento do sangue, a coagulação do sangue, as alterações dos vasos sanguíneos, né? Onde o vaso sanguíneo, inicialmente, ele sofre uma vasoconstrição para auxiliar a hemostasia, para impedir a perda de sangue, e depois esse vaso sanguíneo ele vai sofrer uma dilatação para facilitar a migração de células de defesa. Nós temos a fase celular, que tem aqueles passos, né? Marginação, adesão, rolamento, diapedese, ativação e fagocitose. São as etapas da célula de defesa para sair das correntes sanguíneas até chegar no tecido e fazer seu papel de combate a agentes invasores. Então, os processos hemostáticos eles são ativados imediatamente no momento da injúria. Então, uma das primeiras coisas que acontece durante o processo de destruição tecidual é o estancamento do sangue, né? Ocorre entre minutos, poucos minutos, o sangue já começa a estancar do ferimento. Isso acontece porque ocorre uma vasoconstrição, os vasos sanguíneos eles sofrem um estrangulamento, impedindo a perda de sangue excessiva, e também a ativação de plaqueta para a formação do coágulo. Depois desse processo de constrição, os vasos sanguíneos vão se dilatar, aumentando a permeabilidade e facilitando a próxima etapa, que é a fase celular, onde as células de defesa vão sair do sangue para o tecido danificado. Em algumas feridas que são superficiais, o coágulo ele perde líquido e se torna uma crosta endurecida. Por exemplo, você caiu no asfalto, arranhou o joelho, né? E aí você perdeu uma parte ali da pele do joelho, ocorreu um sangramento, e aí o sangramento não é tão constante, geralmente mais é perda de líquido do sangue, né? Gerando ali uma liberação de proteínas. E esse líquido, quando resseca, ele forma uma casquinha de ferida. Nada mais é do que proteínas plasmáticas que foram ressecadas, né? A casquinha de ferida. E a função dela é proteger a área. Então, não remova essa casquinha, porque ela vai estar ali impedindo a penetração de micro-organismos, tá? Não se preocupem que ela vai cair por conta própria quando a cicatrização se completar. Ela vai se destacando. Já na fase celular, é a fase em que as células de defesa, elas saem da corrente sanguínea e vão para o tecido para combater os agentes invasores. Essa fase celular é dividida em 7 etapas. Primeiro, a marginação, que é quando as células elas migram para a periferia da parede do vaso sanguíneo. A segunda fase é a adesão, quando as células de defesa elas se ligam às proteínas de adesão produzidas pelo endotélio vascular. A terceira etapa é o rolamento. Essas células elas começam a sofrer a ação da corrente sanguínea, e elas começam a rolar pelo epitélio,
de forma lenta, mas à medida que elas vão rolando, elas vão aumentando a aderência com essas proteínas adesivas. Depois ela sofre uma diapedese, que é a passagem do sangue, da célula de defesa do sangue para o tecido. Já no tecido, essa célula vai migrar, né, se orientando ali pelas substâncias quimiotáticas, e chegam até o tecido que foi lesionado. Elas vão se ativar quando ela reconhece um micro-organismo e vão fagocitar esse micro-organismo. Como a gente já falou, os neutrófilos são as primeiras células a chegar ao tecido inflamado, né? E geralmente desaparecem por volta do terceiro ou quarto dia. Então, inflamação aguda, presença de neutrófilos no tecido. Qual a função do neutrófilo? Eles vão reconhecer bactérias e resíduos de células e após aproximadamente 24 horas, os macrófagos também começam a chegar. São células maiores que o neutrófilo e por conta disso, esse macrófago tem uma capacidade de fagocitar partículas maiores do que o neutrófilo. Já o macrófago, ele fica por mais tempo na ferida, né? Na verdade, o monócito sanguíneo, e ele se transforma em macrófago 3 dias depois de chegar ao tecido. Então, os macrófagos, como eu falei, elas são precursoras do monócito. Os monócitos, eles migram do sangue, chegam no tecido e depois eles se amadurecem em macrófago. E são células extremamente importantes para o processo de cura do tecido. Porque eles são uma das células que vão produzir os fatores de crescimento para fibroblastos, principalmente. A função do macrófago é fagocitose e liberação de fatores de crescimento que estimulam a proliferação tanto das células epiteliais, né? Eles vão estimular a formação de novos vasos sanguíneos. O macrófago libera fator de crescimento que vão ativar as células epiteliais, induzindo o processo de reepitelização, produção de nova pele. Eles vão também agir nas células endoteliais dos vasos sanguíneos, induzindo a angiogênese, e também vão induzir a migração dos fibroblastos e auxiliando a fibrogênese. Quando ocorre um defeito nos tecidos mais profundos, os neutrófilos e os macrófagos são necessários para remover os resíduos e facilitar o fechamento da ferida. Então, essas células de defesa, elas funcionam como uma espécie de faxineiras, né, que vão limpar ali o tecido que foi danificado, removendo o resto de célula, removendo materiais estranhos, micro-organismos, propiciando uma limpeza adequada para que ocorra o reparo tecidual. Embora o tecido injuriado ele possa ser curado sem neutrófilo, ele não pode ser curado por macrófago. Então, indivíduos que não conseguem produzir neutrófilo, eles podem cicatrizar, mas indivíduos que não conseguem, né, produzir macrófagos, eles não vão ter um processo de cicatrização. Tá? Os macrófagos são células essenciais no processo de reparo tecidual, porque eles vão participar das 3 etapas: inflamação, proliferação e reparo tecidual. Então, aqui nós temos aqui um esqueminha que resume os processos da inflamação. Primeiramente, quando você sofre um corte, né, o sangue ele forma um coágulo para prevenir mais sangramento. Então, a primeira coisa que acontece durante a injúria tecidual é a coagulação sanguínea, é a hemostasia. A pele e o sangue liberam substâncias químicas, os capilares regionais se multiplicam, fazendo o estancamento da lesão.
O sangue libera os leucócitos para atacar as possíveis infecções bacterianas, libera colágeno para começar a se recompor. E, por último, uma nova camada de pele é formada por baixo da casquinha de ferida, né, permitindo finalmente que essa casquinha caia fora. E a aparência rosada da nova pele tem essa característica devido ao sangue, que ainda traz nutrientes e o oxigênio, né? Então, esse tecido ele, rosadinho, ele vai perdendo essa cor à medida que o processo de cicatrização avança. Aqui nós temos a fase inflamatória, né, dos processos que a gente falou. Primeiro, ocorre o aumento do fluxo sanguíneo na área infectada, né, por isso que o tecido ele fica vermelho, ele fica quente e inchado devido a esse aumento de fluxo sanguíneo. Primeiro. Segundo, depois ocorre a permeabilidade capilar. Então, os vasos sanguíneos eles começam a perder conteúdo. Eles começam a perder tanto células quanto líquidos do tecido inflamado. Depois ocorre a migração das células de defesa para o tecido que está contaminado. Minha conexão caiu, voltei. Continuando. Aqui nós temos um processo de liberação da histamina pelos mastócitos, que são células sentinela, são as primeiras células a reconhecer os micro-organismos. Essa histamina vai agir... Tá aparecendo, professor. Tá Espantei. aparecendo no slide, não. Tá, eu vou ver aqui. Ok. Pra mim também não tá aparecendo não, slide. Ah, voltou. Pronto, tá vendo agora? Sim, obrigado. Beleza. Então, vou repetir. Aqui nós temos um processo de injúria tecidual. A pele foi perfurada por um alfinete, e esse alfinete estava contaminado por micro-organismos. Essas bactérias, elas são reconhecidas pelas células sentinelas, representadas aqui pelo mastócito, mas também tem o macrófago. Esse mastócito, quando reconhece esse micro-organismo, ele começa a liberar histamina. Essa histamina, então, ela começa a ativar o vaso sanguíneo, as células endoteliais do vaso sanguíneo mais próximo, gerando produção de proteínas de adesão e também gerando fenestrações. As células, então, do sangue começam a migrar para aquele local que foi injuriado. As células de defesa começam a atacar as bactérias, os micro-organismos, né, gerando uma limpeza. Depois, essas células, uma vez mortas, proporciona um ambiente adequado para que esse tecido, então, seja cicatrizado. Então, os agentes patogênicos provocam uma liberação de substâncias químicas, como a histamina e as prostaglandinas, por parte das células como o mastócito. Essas substâncias liberadas provocam a dilatação dos vasos sanguíneos, permitindo a passagem de células do sangue e plasma, e neutrófilos e monócitos, que são atraídos até o tecido injuriado por quimiotaxia.
os monócitos vão se transformar em macrófagos, e por último, esse tecido infectado dá-se a fagocitose dos agentes invasores e de células mortas, né? E vai dar, vai propiciar um ambiente adequado para a cicatrização do tecido, que vai voltar ao estado normal. Então, primeiro, como eu já falei, vou repetir novamente, o reparo tecidual, ele acontece em 3 fases: inflamação, proliferação e depois a substituição do tecido. Então, na fase proliferativa, que é a segunda, a gente acabou de falar da inflamação, a fase proliferativa do reparo tecidual começa ali de 2 a 3 dias após a destruição do tecido e pode se estender por até 3 semanas, quando se fala de ferida de primeira intenção. O que é que acontece de importante nesse processo de proliferação? Nessa etapa da proliferação, ele vai se gerar um tecido esponjoso que vai ser preenchido na terceira etapa. Tá? Esse tecido é chamado de tecido de granulação. Então, a célula fundamental durante esse processo é o fibroblasto. E esse fibroblasto ele vai se proliferar com a ajuda do macrófago. É o macrófago que vai produzir fator de crescimento, que vai atrair e vai induzir a mitose dos fibroblastos, estimulando a fibrogênese, que é esse processo de multiplicação do fibroblasto. Então, os fibroblastos, eles são uma célula de tecido conjuntivo que tem a capacidade de produzir várias proteínas, principalmente colágeno. E essas proteínas são importantes porque elas vão compor a matriz extracelular, que é importante para a formação da cicatrização ou regeneração. Então, os fibroblastos, eles produzem fator de crescimento, que vão estimular a angiogênese, vão estimular também a proliferação e migração de células endoteliais. 24 horas a 48 horas após a injúria, já tem ali fibroblastos e células endoteliais vascularizadas que começam a formar um tecido de granulação, que é aquela cicatriz inicial avermelhada. Essa cicatriz avermelhada inicial, que é chamada de arcabouço, né, tecido de granulação, ela vai servir de base para a cicatriz, porque ela vai ser preenchida por um tecido. Essa cicatriz avermelhada inicial, ela é muito frágil e ela sangra muito facilmente, né? Às vezes você tem aqui uma casquinha de ferida e embaixo já tem um tecido de granulação. Quando você tira a casquinha de ferida, esse tecido de granulação se rompe e começa a sangrar novamente. O nome desse tecido se dá porque existem vários brotamentos de vasos sanguíneos recém-desenvolvidos através da angiogênese, e ele tem esse aspecto de pontinhos avermelhados. Quando ocorre uma ferida por segunda intenção, que são aqueles ferimentos que tem uma perda de tecido grande, né, que as bordas não são próximas, eles apresentam mais resíduos necróticos, né, mais tecido morto, mais exudato, que é aquele líquido que o tecido libera durante a inflamação aguda. E esse processo deve ser removido, né? Tá? E esse tecido, essa lacuna que se formou decorrente de uma lesão muito grande, ela vai demandar da formação de um tecido de granulação muito maior do que de uma ferida de primeira intenção. E por isso, a ferida de segunda intenção, né, a cicatrização por segunda intenção demora muito mais do que a de primeira intenção. Os vasos sanguíneos recém-formados na fase proliferativa, durante o processo chamado de angiogênese, eles são semipermeáveis, ou seja, eles perdem líquido muito facilmente. E isso permite que as proteínas do sangue, né, e leucócitos extravasem para esse tecido recém-produzido. No final da fase proliferativa, eu vou ter alguns componentes formados, como uma reepitelização, né,
decorrente da migração, proliferação e diferenciação de células epiteliais, ou seja, uma pele nova foi formada ali em cima do tecido que foi injuriado. E essa pele nova, ela sempre vai se formar das bordas para o centro, né? A ferida ela começa a cicatrizar sempre das bordas para o centro. Feridas que curam por primeira intenção, essas células já começam a se formar em 24 horas ou até 48 horas depois. Isso acontece muito, por exemplo, em alguns ferimentos de faca, né? Às vezes a pessoa tem um corte na mão muito superficial e, às vezes, até a própria pele, ela se gruda sozinha. 24 horas depois, você vai ver o ferimento, ele já está praticamente fechado, porque ocorreu esse processo de reepitelização, né, formação de uma nova pele e facilita a união das bordas do ferimento. Como a migração das células epiteliais requer uma superfície úmida e vascularizada da ferida, tecido seco demais dificulta a cicatrização, né? Ou tecido com células mortas. Então, em algumas condições em que o tecido ele é muito ressecado, tecido que foi injuriado, né? Ou que sofreu inflamações, infecções, isso dificulta a formação do tecido de granulação e isso retarda bastante a cicatrização. Por isso que, às vezes, é importante você fazer ali um curativo, né? Para manter a umidade do tecido e facilitar a cicatrização. Além de impedir infecções, né? Postura de ovos de mosca, que pode gerar problemas maiores. Então, quando ocorre a formação da crosta, né, aquela cicatriz, aquela superfície mais rígida na ferida, as células epiteliais elas começam a migrar entre ela e o tecido subjacente. Então, essa crosta é a casquinha de ferida, né? Quando a casquinha de ferida se forma, logo abaixo dela a pele começa a crescer abaixo da casquinha de ferida. Inclusive, essa crosta ela começa a se destacar quando essa reepitelização se conclui, né? Por isso que essa casquinha de ferida ela vai se desprender naturalmente. Que é o que diz aqui, ó. Quando uma porção significativa da ferida é coberta com tecido epitelial, a crosta, né, a casquinha, se destaca naturalmente. Em algumas condições, o tecido de granulação às vezes é referido como carne esponjosa, né? Pode se formar e se estender acima das bordas da ferida, impedindo a reepitelização. Então, o que acontece? Esse tecido de granulação, às vezes, foi produzido de maneira tão exagerada que ele ficou elevado acima da cicatriz e dificulta a formação de uma nova pele. Então, às vezes, é necessário fazer uma remoção cirúrgica, um debridamento, ali, uma limpeza do curativo para melhorar a cicatrização. Então, algumas feridas, alguns ferimentos em que a lesão foi muito grande, que gerou um tecido de granulação muito abundante, isso pode prejudicar a formação, a cicatrização, o andamento da cicatrização, e às vezes necessita de uma intervenção cirúrgica para remover o excesso do tecido de granulação e facilitar a cicatrização. À medida que essa proliferação vai progredindo, vai aumentando a quantidade de colágeno na matriz extracelular do tecido de granulação e também aumento da quantidade de fibroblastos nesse tecido. Esse tecido de granulação ele vai ter uma quantidade de colágeno mais elevada 5 a 7 dias depois do início e vai se acumulando por semanas, né? Então, os fibroblastos, 5 a 7 dias depois, vão estar em grande quantidade, e aí ele vai ter uma produção muito alta de colágeno. Tá? E essa ferida vai aumentando a quantidade de colágeno a partir dos 7 dias,
E à medida que o colágeno vai ficando mais abundante, essa cicatriz vai ficando mais resistente. Por volta da segunda semana, as células de defesa no tecido injuriado praticamente desapareceu. O inchaço já diminuiu, a ferida começa a se tornar mais esbranquiçada, porque ocorreu uma redução dos vasos sanguíneos, e também esses vasos sanguíneos começam a sofrer pequenas tromboses e começam a se degenerar, desaparecer. A terceira fase de cura de ferida é o processo de remodelação. Começa aproximadamente 3 semanas após a injúria e pode continuar por 6 meses ou mais, dependendo da extensão da ferida. Que é a terceira etapa da cicatrização, tá? Onde vai ocorrer ou uma cicatrização ou uma regeneração. Mas eu vou abrir o espaço aqui para a gente falar da nossa avaliação. Tá todo mundo aí, pessoal? Sim? Sim. Sim. Estou tentando aqui abrir o... Rapidinho. Eu vou aqui abrir a avaliação para a gente ver se abre, né? Abriu. Primeira questão, tá todo mundo vendo aí? Tô. Vamos lá. Não tô vendo. O que é, minha irmã? Eu não tô vendo, não. Tá com a internet boa? Excelente. Tá. Tá conseguindo ver? Não, Betânia? Mas pode começar. Pode começar. Pode começar. Tá, Eu não primeira tô vendo, questão. mas pode. Depois tu pega lá no Eu também não estou vendo. Vou tentar compartilhar. Agora sim. Agora eu consegui olhar. Tá dando para ver agora? Sim. Vamos lá. Sim, agora está. Vamos lá. Primeira questão. Talvez não tenha sido a primeira para vocês, tá? Porque o AVA, ele faz ali um embaralhamento das questões e das alternativas também, tá? Mas vocês devem lembrar ali da essência, né? Então, uma questão dizia o seguinte: quais as células de defesa originárias do sangue que estão em maior quantidade na região da inflamação durante a fase crônica? Tá? Fase crônica. A resposta é monócitos e linfócitos. Segunda questão. Criança é atendida no setor de emergência com achados clínicos laboratoriais sugestivos de inflamação causada por corpo estranho inerte, né? Foram cristais de sílica. E esses cristais de sílica, eles geram um baixo estímulo inflamatório. Exames histopatológicos confirmam o diagnóstico. A inflamação observada é caracterizada principalmente pela formação
de um tecido granulomatoso. Então, é uma inflamação crônica, devido à migração tardia de células de defesa e formando um sincício de macrófagos. E o nome desse sincício de macrófagos é chamado de célula gigante multinucleada. Terceira questão. São células que participam do processo inflamatório, exceto. Então, todas essas células, exceto uma, participam do processo inflamatório. A resposta é letra D, hepatócito. Quarta questão. A inflamação pode ser considerada, em última análise, um recurso necessário para. A gente falou isso várias vezes na aula de hoje. Qual a finalidade do processo inflamatório? Preparar a área lesionada para o reparo tecidual. Então, a gente falou que o reparo tecidual ele ocorre em 3 etapas. A primeira delas é a inflamação. Sem inflamação, né, o tecido não consegue ser regenerado. Então, ela é importante porque ela vai preparar o ambiente para ocorrer a regeneração. Quinta questão, essa foi de graça. Quais são os sinais cardinais da inflamação? Né? Calor, rubor, dor e agitação? Não. Letra B, agitação? Não. C, estresse? Não. D, edema, agitação? Não. Letra E, dor, rubor, calor e tumor. Teve uma outra questão que na pergunta dizia isso. Pois é. Aí essa valeu. Sexta questão. A inflamação ou flogose é uma das principais reações defensivas do organismo. Sobre esse assunto, leia as afirmações a seguir. Processos inflamatórios são desencadeados através de fenômenos irritativos, perfurativos, traumáticos, degenerativos, necróticos ou infecciosos. Certo. São sinais da inflamação aguda: dor, rubor, calor, tumor e alteração da função? Falso. Inflamação aguda, esse quinto sinal cardinal aqui é da inflamação crônica. Inflamação aguda só tem esses 4. Tá? A inflamação crônica tem 5, a inflamação aguda tem 4. Então, a alternativa 2 está... Ai, meu Deus, está descarregando. A alternativa 2 está errada. Então, ó, se a 2 está errada, eu já excluo letra D e letra E. Então, vai ser ou A, ou B, ou C. E só olhando por isso aqui, eu sei que a terceira alternativa está correta. Ó, porque todas elas têm a terceira. Então, existem diversos mediadores químicos da inflamação, dentre os quais citam-se as proteases, que circulam componentes como enzimas inativas, certo? Dentre os fenômenos exudativos, a exudação hemorrágica é constituída por componentes do plasma e células que podem se concentrar no foco inflamatório. Então, o exudato hemorrágico, ele é formado pelo plasma mais hemácio. 5. No foco inflamatório, a drenagem da circulação linfática diminui e não consegue carregar todo o excesso de líquido que sai dos vasos sanguíneos e se acumula no interstício. A quinta está certa. Então, é 1, 2, 3 e 5. Ou 1, 3 e 5.
7ª questão. A inflamação é um processo natural do corpo em resposta a vários estímulos. Uma das características marcantes desse processo é edema local generalizado? Palidez no local? Não, pelo contrário, vai ter vermelhidão. Formação de tecido trombótico? Formação de abscesso por quimiotaxia de neutrófilos? Hipersensibilidade? A resposta é edema local. Essa questão ela deu uma embaralhada um pouco. 8ª questão. Os sistemas de proteína plasmática que participam da resposta inflamatória são, eu falei inclusive na aula passada, são 3 sistemas. O sistema complemento, o sistema das cininas e o sistema de coagulação. O sistema complemento até falei dos vídeos, né? O sistema ativado pela proteína ligadora de Manose, o sistema das cininas, que eu até falei da bradicinina, e o sistema de coagulação. A letra D. Nona questão. Essa estava fácil. Em uma triagem randomizada de um agente farmacológico durante 6 meses, ou seja, eles estavam fazendo um teste com uma nova droga. Um grupo de pacientes recebeu um inibidor da ciclooxigenase, um inibidor da COX, enquanto o grupo controle não recebeu tratamento. Avaliações laboratoriais realizadas durante a triagem não indicaram diferenças significativas com relação à quantidade de leucócito, plaqueta ou hemácio, né? Ou seja, não teve aumento nem diminuição dos 2 grupos. Eles não tinham diferenças entre si. Entretanto, o grupo tratado com a droga registrou achados subjetivos, diferentes do registrado pelo grupo controle. Qual dos seguintes achados provavelmente foi registrado pelo grupo que recebeu a droga? Foi o que aconteceu com ele. Inibidor da ciclooxigenase são anti-inflamatórios, né? Se ele inibe a COX, ele vai impedir que aquela enzima transforme o ácido araquidônico em prostaglandinas, prostaciclinas e fatores de ativação plaquetária, que são substâncias pró-inflamatórias. Então, se o medicamento ele inibe a COX, ele inibe o processo inflamatório. Então, qual é um dos principais sintomas que são reduzidos no indivíduo que tem o uso de anti-inflamatório? Inibição da dor. Ele vai ter inchaço no tornozelo? Não, pelo contrário. O anti-inflamatório ele vai reduzir a inflamação. Letra B, mais crise de asma? Não. Ocorrência de equimose, mancha na pele? Não. Aumento do número de episódios febris? Não, pelo contrário. O anti-inflamatório ele também é antitérmico. Ele é antipirético, ele reduz a febre. E diminui a intensidade da dor. É essa a resposta. Essa também foi bem enrolada essa questão, professor. Que nada, isso estava fácil. Com a explicação, é muito fácil. Agora, na hora, olha, não é fácil. Mas vocês lembravam que o inibidor da COX era um anti-inflamatório. Isso aí estava certo. Essa estava fácil, rapaz. Muito fácil. Pois é. E a 10ª? Vamos lá, a última, para fechar. Uma mulher alérgica a gatos foi à casa da vizinha, que tem vários deles. Durante a visita, inalou caspa de gato e, em poucos minutos, desenvolveu congestão nasal, secreção nasal abundante. Qual das seguintes substâncias provavelmente foi a que produziu tais achados? Né? Qual é a substância que promove a alergia? Eu até falei nos primeiros dias de aula e falei até hoje que a histamina ela é liberada pelo mastócito, ela vai ser importante no processo inflamatório, mas a histamina, quando ela é liberada nas mucosas em grande quantidade, ela gera as alergias, tá? Inclusive, eu falei, olha,
Os antialérgicos também são chamados de antihistamínicos. Então, quando se fala em alergia, tem que sempre se lembrar de histamina. E é isso. Certo, pessoal? Tranquilo? A gente fica por aqui. Essa aula era um pouquinho grande. Aí, na próxima aula, a gente continua esse conteúdo. A gente vai falar da terceira etapa, que é o processo de cicatrização. Tá? Vai falar aí do processo ali falando, a gente vai falar de queloide. Formação de cicatrizes com excesso de colágeno e colágeno mal feito. Tá bom? Professor, só uma perguntinha. O senhor falou que no ambiente, porque não abriu o ambiente aqui. Tem perguntas para responder em cima dessa aula de hoje, certo? Sim. Mas eu vou colocar vou botar o questionário amanhã. São 5 questões. E as questões todas, eu falei, as respostas, inclusive eu repeti, eu sabia, lembrei das questões, eu repeti várias vezes. Olha, lembrando, vamos, tá? Então, tudo está na aula de hoje. Professor, eu tive muita dificuldade em acessar o AVA hoje, inclusive a sua aula.